Olá, gente, tudo bem? Boa noite, Nelson Guimarães. O tema hoje que eu quero compartilhar com vocês é: na nova aliança não existe nada físico, tudo é no espírito. Entendeu? Na nova aliança não existe nada físico, tudo é no espírito. Eu quero começar lendo para vocês um texto para que a gente possa entender. Começa com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Aqui poderia estar da velha aliança ou do velho pacto, mas está nessa versão aqui do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, para que a gente possa entender o tema de hoje, é necessário a gente mergulhar nesses textos e entender que esse versículo não está especificando o que Cristo aboliu. O versículo está dizendo ao qual foi por Cristo abolido. Diz claramente que a lição da velha aliança foi abolida. Mas qual é a velha lição que foi abolida? Então, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 15, que é a sequência desse versículo que eu li o 14. Vamos ler agora o 15. Está escrito assim: 2 Coríntios 3,15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vou repetir, vou reler o 14 de novo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou da velha aliança, ou do velho pacto, o qual foi por Cristo abolido. E o 15? E até hoje, ele repete o até hoje novamente, ele fala até hoje no versículo 14, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, do Velho Testamento, do velho pacto, a qual foi por Cristo abolido. E ele repete: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, a lição do Velho Testamento, que o versículo 14 diz... Fala, pastor Antônio, seja bem-vindo aí. A lição do Velho Testamento que o versículo 14 diz que Cristo aboliu é tudo que Moisés recebeu, tudo que Moisés ensinou, a lei do sacerdócio arônico, os levitas, a lei que ele recebeu, o templo, tudo. Boa noite, pastor, estou na área aí, fica aí para a gente... edificar mais um pouquinho. Então, todo o ritual que existia no sacerdócio levítico, inclusive os 10 mandamentos, eu sei que os adventistas aí vão querer me bater, mas não bate não, fica aí e ouça o que eu vou falar. Inclusive foi abolido os 10 mandamentos, tudo mais que ele recebeu no Monte Sinai, tudo foi abolido. Ah, pastor Nelson, não é possível, os 10 mandamentos também? Sim, e eu vou ler para você os 10 mandamentos rapidamente. Os 10 mandamentos de Deus. 1. Não terás outros deuses diante de mim. Então é para ter? Calma. 2. Não farás para ti imagem de escultura. 3. Não tomarás o nome de Deus em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica substituiu isso aí e botou o domingo. Nenhum dos dois está certo, nem o sábado, nem o domingo. 5. Honra pai e mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso é muito difícil, hoje a galera está caindo para dentro disso aí. Mas então, Nelson, todos esses 10 mandamentos
eles não são para a gente seguir, então é para matar, é para roubar, é para mentir, é para cobiçar, é para idolatrar. Isso não parece muito coerente. Se a gente tem isso tudo escrito, você diz que esses 10 mandamentos foram abolidos. Então, a pergunta é, devemos ou não devemos seguir os 10 mandamentos? Que a igreja adventista bate nessa tecla dia e noite. E muitas outras igrejas também. Então, a lei e os mandamentos de hoje não são escritos. Por quê? Porque se eu continuar na leitura desse mesmo capítulo e ler o versículo 6, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa que mata? Era a lei. Não é essa letra que a gente lê aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, não. O texto de Paulo é específico, falando da lei. A letra que matava, porque condenava. E Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então nenhuma condenação há contra ti, meu irmão. Nenhuma. A letra que matava era a lei de Moisés, porque ela condenava a morte. A mulher adúltera era apedrejada e tantas outras sanções eram colocadas ali para matar. Então, a lei e os mandamentos hoje, meu querido, são escritas pelo Espírito na nossa mente, no nosso coração. O problema principal é que a igreja não acredita em duas coisas, nem na letra, na Bíblia, na letra mesmo, que a gente lê, mostra, eles contestam, e menos ainda no poder do Espírito que tem para convencer o homem, para tratar o homem, para falar com o homem no nosso interior, sobre tudo isso que nós lemos na letra. Hebreus 8, versículo 10 e 11 diz assim, porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Lembra que a Bíblia foi escrita de judeu para judeu, na ótica do judeu. Isso aqui estava sendo falado para eles. Serve para nós? Claro que serve, mas isso aqui é para eles, porque eles tinham a lei de Moisés, como Moisés era o cara e a lei que ele recebeu. Então ele escreve, o autor de Hebreus, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e as escrevereis aonde? No seu coração, emoção. E lhe serei Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Cara, isso aqui é tão poderoso. Eu acho que o sistema mundial, durante anos, e a própria igreja também entra nisso, tentou convencer o homem que o homem não tinha poder nenhum, e que nem Deus, através do Espírito, era tão poderoso para ensinar o homem sem a letra. Por quê? Porque aqui está dizendo isso. Porém, as minhas leis no seu entendimento, e as escreverei em seu coração. Quem ia fazer isso? O Espírito, não mais a letra. Porque se fosse, olha só, se fosse para isso aqui não ser através do Espírito, ser pela letra, o capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, de 2 aos Coríntios, olha o que diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, de uma nova aliança. Presta atenção, nova aliança, não da letra, porque a letra é a velha, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, é muito claro que tinha uma velha e uma nova. Então, se isso aqui ele está falando da velha, o que é a velha? É tudo que Moisés recebeu. Moisés recebeu também os 10 mandamentos. E nós não podemos tirar isso. Então, presta atenção no que eu estou falando para que você entenda que a grande questão que nós precisamos ter, voltar o nosso olhar, é que a igreja não acredita no poder do Espírito para convencer e mostrar ao homem que esses 10 mandamentos aqui é aqui dentro e aqui. Não acredita. Então o texto de Hebreus diz claramente que naqueles dias escreverei minhas leis em seu entendimento
em seus corações. Todos que leem que o Espírito hoje é capaz e entende isso, são guiados pelo Espírito de Deus, não precisa da letra. Então o Espírito de Deus escreve em nossas mentes, em nosso coração, mas eles não acreditam. Eles preferem falar, não, peraí, não pode ser. Está escrito não matarás, então eu prefiro ficar com a letra. Está escrito não mentir, eu prefiro ficar com a letra. Está escrito não adulterar, eu prefiro ficar com a letra. Aí me perguntam os adventistas, mas pastor, é para adulterar? Não, então o mandamento está valendo ainda. Não está, porque foi abolido, como está escrito em 2 Coríntios 3,14, não diz qual foi. Aí eles entram com vários argumentos, que na conclusão do meu livro aqui, que eu estou terminando agora, falar nisso, você que ainda não comprou meu livro, Oração Científica, a Oração Quântica, compre. Tenho certeza que vai edificar muito você. Depois me chama no meu WhatsApp aí, 21 964 27 10 34, que a gente conversa como é que você faz para comprar. Então o problema é que a igreja não acredita que o Espírito é capaz de fazer isso. Então eles precisam de quê? Recorrer à letra. Então eles falam, não acredito nisso. Mas vejam como a Bíblia chama os 10 mandamentos. Fica aí, não sai daí não. Olha como a Bíblia chama os 10 mandamentos. 2 Coríntios 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Não foi toda a lei, 613 leis. Os 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. O que é algo transitório? Que vai acabar, que vai passar. Isso tanto é verdade que os 10 mandamentos passou, que o texto está dizendo, é transitório, não ia permanecer. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é a graça? Vamos lá, 9. Porque se o ministério da condenação, os 10 mandamentos, foi glorioso, olha só, foi, o apóstolo Paulo escreve perfeitamente, foi, os 10 mandamentos, foi, não está dizendo que é, porque se está escrevendo para eles lá naquela época, 2000 anos atrás, não é para mim, está escrevendo para eles lá, serve para mim? Sim, mas escreveu para eles, está mandando a carta para a igreja de Corinto, portanto, se o ministério da condenação, que é os 10 mandamentos, foi glorioso, foi, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, que era a lei, foi para a glória, os 10 mandamentos, muito mais é em glória o que permanece. Gente, aonde está a dificuldade de entender isso aqui? Está muito explicado. Porque se o que era transitório, o que é transitório que ele está falando aqui? O ministério da condenação, que é o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eu estou falando especificamente. Por quê? Porque para a maior parte da igreja, inclusive os adventistas do 7º dia, dizem que tem que guardar o sábado, que tem que guardar a lei. Mas aqui está dizendo claramente sobre os 10 mandamentos que foi glorioso. Não é mais, foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é a graça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. 11. Porque se o que era transitório, foi e era. Difícil entender o português? Foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então um permanece, o outro foi, o outro era. Então veja como está bem claro que os 10 mandamentos que foram escritos com letras em pedras causavam mais problemas do que soluções, como está escrito. Ministério da morte, ministério da condenação, era algo e que era algo transitório. Então, qual é o tema dessa mensagem que eu falei no início? Na nova aliança não existe nada físico
Tudo é espiritual. O Espírito habita na tua vida, na tua mente, no teu coração, escreve para te guiar. Você não precisa de 10 mandamentos, você não precisa de lei de Moisés, você não precisa de sacerdócio arônico, como o pessoal fala, os levitas, que entre os levitas, cara, não dá, é difícil. O pastor Antônio está aí, você sabe que é difícil. Então a palavra de Deus não nos direciona explicitamente para seguir 10 mandamentos nenhum. É impossível usar porque gera morte, está escrito, ministério da morte. É impossível usar porque gera condenação. É impossível usar porque é transitório. Qual a dificuldade de entender isso? Aí vem adventista aqui no meu vídeo contestar que quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Meu Deus do céu. Então, eu estou fazendo só uma introdução, que isso aqui é a introdução do meu livro. Capítulo 1 do livro, eu nem vou entrar, que é quem segue a lei de Moisés está debaixo de maldição, que é o primeiro capítulo. Mas só a introdução é isso aqui para você entender, que já é muito claro. E eu não vou me alongar mais que isso. Nada hoje é fora. Tudo que é fora não está na nova aliança. Tudo que é fora o que, Nelson? Água, óleo, jejum para mortificar a carne, templo. Vamos ao templo para adorar a Deus. Que templo, cara? Não tem uma passagem bíblica aqui que a igreja primitiva, até a igreja primitiva, que é história, né? Lá em Atos é história, se reunir em templo. Templo era na velha aliança, que foi derrubado no ano 70. Foi derrubado lá no ano 70, destruído completamente. Jesus falou lá em Mateus 24, versículo 1 em diante, que não ficaria pedra sobre pedra. Ele derrubou. Se ele derrubou, tem gente construindo templo e ainda usando o templo, dizendo que se você não for no templo, você não congregou, você não tem Cristo, você está desviado, você está afastado. Isso aí daria uma outra mensagem, mas eu vou ficar por aqui. Não vou entrar nesse assunto de ser desviado não, que aí dá pano para manga, porque isso não existe. Mas a igreja prega, e você não está na igreja, está desviado. Desviado de quê? Onde você desviou? Cristo habita dentro de você, e tu desviou dele como? Se ele está aí o tempo todo. Ah, mas se a pessoa não está indo na igreja, congregando, como está escrito, não vos deixei de congregar, né? Hebreus 10, 25, como é costume de muitos. Olha, mais uma vez, essa palavra é para aqueles irmãos lá, carta aos Hebreus, por conta de tudo que iria acontecer, tá? Tudo que iria acontecer. Não quero entrar nesse aspecto não, mas não é para você e para mim. A igreja não consegue entender coisas básicas, como por exemplo, Pai Nosso. Outro dia o irmão me chamou aqui, perguntou se eu entendia que se podia rezar o Pai Nosso. Ele é católico. Aí eu falei para ele o seguinte, presta atenção, se a gente rezar o Pai Nosso, tem uma série de coisas que não se encaixam para a nova aliança numa igreja que já passou da cruz, que vive em espírito. Pai Nosso que está no céu, não está no céu. Ah, mas ele está também. Sim, mas hoje o principal foco é você entender e durante anos e anos tentar esconder isso de você. O poder está em você, com ele aí dentro. Tentar esconder isso de você, mas eu estou aqui iluminando a tua cabeça. Para de achar que é Pai Nosso que está no céu. Está em você. Você é o poderoso porque o poderoso está aí. Ok? Pai Nosso está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Aí que babou tudo, trava o negócio todo. Venha! Ainda não veio? Como assim venha? Não veio ainda não? Essa oração não é para nós, gente. Era para os discípulos que estavam esperando o reino. É um outro assunto que a gente vai entrar mais para frente. Aí eu vou fazer uma live só sobre falando do Pai Nosso. O reino já veio. Como você vai pedir o reino para Deus? Você hoje está num ambiente real. É só entender isso, essa estrutura na tua mente, no teu coração, filho. Você vive hoje dentro do ambiente reino. Ele nos deu um reino inabalável. Está em Hebreus, capítulo 12. Diz a palavra que
reinarão em vida. É hoje, o reino está aqui. Lucas 17, 21, nem o dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas o reino está dentro de vós, dentro de vós. Como é que o reino vem o teu reino? Quem está orando Pai Nosso, está orando para um Deus fora, um Deus distante. O Deus já está aí, o reino já veio, e o cara está pedindo, vem o teu reino. Então, desmonta tudo. Então tem coisas que a gente precisa estudar e entender que não é para nós, era para aqueles caras lá daquela época, passou. Nós vivemos hoje dentro de uma nova aliança, dentro de um ambiente real. Isso tem que ser uma consciência, uma mentalidade, uma consciência de reino, para que você expanda a sua mente e você viva a plenitude de tudo que Deus tem para você, como está em Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo Ele já te deu. Você só precisa entender e expandir essa sua consciência e começar a viver isso, ok? Então, na nova aliança não existe nada fora, nada é físico, não é água, não é jejum, não é óleo, não é chofar, não é estrela de Davi, não é bandeira de Israel, não é candelabro, não é arca da aliança. Vamos levar a arquinha para casa para fazer a célula como a gente fazia lá na videira. Isso não existe, isso não existe. Isso é trazer exatamente a velha aliança para cá, para depois da cruz. Isso tudo está lá, agarrado lá. Dízimo está agarrado lá em Malaquias. Sinto muito. Eu sei que você, que é pastor, que está me ouvindo aí, fala, esse pastor vai arrecadar como? Ensinando as pessoas que elas são parte do contexto. Elas têm responsabilidades com tudo. Não em dar 10%, responsabilidade com tudo. Trazer eles para uma maturidade, para que eles possam investir no reino de Deus conscientes, não dando 10%, porque tem gente que ganha 100 mil por mês e pode contribuir muito mais que quem ganha um salário mínimo. E esse cara que ganha um salário mínimo, muitas vezes, só tem que ser ajudado por os que estão ali até que ele cresça financeiramente. Então é uma mentalidade que precisa mudar. Então vou ficando por aqui, para que senão ficar muito longo. Na nova aliança, nada é físico, nada é externo. Tudo é espiritual. O Espírito te ensina, o Espírito te conduz, o Espírito fala, o Espírito te mostra o caminho. E você precisa só aprender a ouvir. Para de dizer que a lei continua prevalecendo, como muitos eu ouço aí, tem que viver a lei civil, lei cerimonial, como eles usam aí esses argumentos fajutos aí que não existem. Não tem nada disso na Bíblia, que Deus mandou continuar as leis, tirou as cerimônias, tirou os sacrifícios, mas a lei civil ficou, nada disso, não tem nada disso escrito. Me mostra onde está escrito que eu paro de pregar isso aqui que eu estou ensinando, tá bom? Então fica na paz, te agradeço aí por quem vai assistir e compartilha essa live com quem você acha que tem que ouvir essas coisas. E eu vou continuar toda semana fazendo, toda quinta-feira, e eu vou começar a fazer também às segundas-feiras, a segunda sem lei, tá bom? Fica na paz, Pastor Antônio, um grande abraço, você mora no meu coração, tamo junto aí, fui!